Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo para a nossa incrível playlist chamada Transforme-se. Uma playlist que ganhou assim o gosto das pessoas do canal, uma vez que muitas pessoas desconhecem o que é apresentado, não é mesmo? E com o tempo foram se familiarizando. Imagine histórias reais, contos, parábolas, koans, passagens reais de pessoas reais que trazem suas experiências de vida e que, como o mundo ele é cíclico, nós nos deparamos com as mesmas situações conflitantes destas pessoas no passado, hoje em dia. Sim, isso que é legal. Então, por meio dessa playlist, eu trago para vocês palavras interessantes de cunho motivacional, por que não? Para que as pessoas possam aprender cada vez mais sobre si, sobre a vida, sobre certas circunstâncias da vida e como sair dessas circunstâncias da vida. Então, nós iremos ler um capítulo de um livro baseado em histórias reais dentro de um budismo específico. Esse budismo é o Zen budista. O Zen ele é diferente do budismo, seja vietnamita, tailandês ou mesmo do tibetano, mas tem coisas muito interessantes aqui que nós vamos aprender juntos e eu, como um praticante dentro da linhagem do budismo tibetano, posso trazer analogias, comparações para que a gente possa elucidar cada vez mais estas histórias. Só lembrando, a gente fez uma mudança recentemente de imóvel e este imóvel ele está com uma acústica ainda a ser trabalhado. Então ainda vou instalar as placas acústicas aqui e uma janela anti-ruído que vai nos auxiliar cada vez mais a trazer qualidade de gravação para vocês. Olha só que coisa legal, não é mesmo? Vamos à história. Embora o poder de uma pessoa sábia exceda o de um touro, essa pessoa não luta como um touro. Se você pensa que sua sabedoria é superior à dos outros, não deve se alegrar em argumentar. Mas ainda, não deve abusar as pessoas com palavras violentas, nem olhar raivosamente aos outros. Certa feita, o mestre Zen Gandho Zenkatsu, que ele morreu em 887 d.C., contou que quando praticava com Seppo Gisson, que morreu em 908 d.C., presenciou uma discussão entre Seppo e outro praticante. Conforme foram argumentando, passaram a usar palavras duras e discutiram. Depois da discussão, Seppo me perguntou por que eu não os interrompera, já que éramos amigos. Naquela ocasião, eu não disse nada, apenas uni as mãos, palma com palma, e abaixei a cabeça. Mais tarde, Seppo se tornou um grande mestre e eu um abade. Naquela época, avaliei que discutir o Dharma era sem sentido. Discutir é errado, considerando que de nada adiantava brigar, fiquei em silêncio. Devemos ensinar, mas só depois de sermos perguntados 3 vezes. Não devemos falar muito nem ter conversas sem sentido. Então cancela a internet hoje em dia, né? Porra, muita coisa aqui que acontece. Bom, Buda, ou a consciência búdica, ok? Porque Buda não é uma pessoa, é uma consciência, é um estado de percepção. Só respondia a perguntas que fossem feitas a ele 3 vezes consecutivas. Pois apenas o perguntar superficial não é verdadeiro e não leva a pessoa à reflexão. Jovens praticantes muitas vezes querem discutir e mostrar o quanto sabem ou estão certos sobre algum aspecto da prática. Porra, é a internet hoje em dia. Cuidado! Isso se relaciona a tudo em sua vida. Quer nas artes, quer na sua profissão. Não se preocupe em ensinar, a menos que peçam insistentemente e se tornem capazes de ouvi-lo. Há pessoas que perguntam apenas para criar uma discussão e querer demonstrar seu ponto de vista, não para ouvir o que você tem a dizer. Leiam-se podcasts hoje em dia da internet, né? Logo, não entre em conversas inúteis. Então, não vá em podcasts. Bem fez o bom amigo do mestre Seppo. Recusou-se a participar da discussão, juntou as mãos e se foi.
A verdade não precisa ser discutida. Certa vez, um filósofo aproximou-se de Buda com seus discípulos e disse: Senhor, vim aqui discutir a verdade. Buda respondeu: se vamos falar a verdade, como poderia haver qualquer discussão? O filósofo e todos seus discípulos se converteram em praticantes dos ensinamentos de Buda. Se queremos construir uma cultura de paz e de não violência ativa, temos de seguir os conselhos desses monges antigos. Vemos na televisão e nos jornais, tanto aqui no Brasil como em outros países do mundo, pessoas discutindo, brigando, ofendendo, ferindo, cortando cabeças, atirando bombas, matando e morrendo. Isso é cíclico e nunca vai parar. Também nos meios políticos dos representantes do povo, envergonhados, assistimos às discussões, brigas, trocas de insulto. Controlados pela raiva, muitos perdem a capacidade de dialogar, quer em senados, câmaras de deputados ou de vereadores. É preciso saber substituir o debate pelo diálogo. O princípio do diálogo é ouvir para entender. Temos de entender as outras pessoas, compreender seus olhares e pareceres sobre o mundo, para que também possamos nos ouvir e compreender. Assim, em respeito e com dignidade, poderemos juntos fazer o bem a todos os seres. Criar harmonia e justiça é mais importante do que ganhar. O verdadeiro ganho é maior do que as vitórias individuais. A discussão inflamada, os gritos, a raiva, tudo está ligado ao nosso eu menor, que quer ser aprovado, quer ganhar, quer se impor e muitas vezes esconder suas próprias faltas, acusando outrem. Que é aquela coisa, né? A culpa é minha, eu passo para quem eu quiser. Na arte da guerra ensina-se que a melhor defesa é o ataque, mas imagine não guerras, não batalhas, não ataques e não defesas. É possível. Quando? Talvez em Marte, talvez em Vênus, talvez em outro qualquer tipo de planeta, mas na Terra, não. Quando não houver mais lutas, estaremos todos unidos, contribuindo uma nova cultura, ou construindo uma nova cultura, a do respeito, da inclusão, da ética, da justiça e da cura da Terra. Bom, o nome dessa parábola é Sem Discussão, e é uma das coisas mais impossíveis de ser vistas hoje em dia. Vamos lá. Tudo é motivo de discussão. Tudo. Eu vou dar um exemplo. Eu fui abastecer o meu carro. Paguei à vista, né? A gasolina ali, dei o dinheiro. Não paguei em moeda, cartão de débito ou crédito. Paguei lá a gasolina em dinheiro. Fui até o estabelecimento, lá a lojinha deles, para pegar uma água. E eu vi uma mulher discutindo com a mulher do caixa, porque o cara tinha, o frentista tinha empurrado para ela um óleozinho para colocar no motor do carro, e quando ela viu o valor, ela ficou louca da vida, porque ela não tinha imaginado que ia ser tão caro. O cara falou, tem que colocar, o cara empurrou isso para ela, ela foi lá e colocou, e quando chegou para pagar, ela tomou um susto. Ok, houve uma discussão homérica lá dentro, que o frentista olhou e falou, bom, vai embora, eu pago isso aqui do meu bolso e cai fora, entendeu? Quer dizer, é uma situação extremamente constrangedora. As coisas não são claras e o momento da raiva, da explosão acontece. Tudo hoje é um motivo para treta, é um motivo para briga, e a briga ganha notoriedade nas mídias. Você não vai ver, por exemplo, uma matéria dizendo, olha só, veja essa linda abelha passeando por entre as folhas do campo. Ninguém quer ver uma abelha. Agora, se você vai mostrar, por exemplo, veja só, um avião que explodiu aqui durante um processo de pouso forçado, todo mundo vai querer ver essa tragédia, todo mundo quer ver a desgraça, todo mundo quer ver treta. Treta ganha notoriedade, treta ganha repercussão. E isso é um princípio da insignificância humana. Veja, se eu tenho um problema, eu trago para vocês um conteúdo de religião. Eu trago os fundamentos, eu trago os livros, eu trago da onde eu estou obtendo esse conhecimento, para que as pessoas olhem e falem, ok, acho legal, acho de mais-valia. Tem uma origem isso, não é uma dedução. Nós temos religiões que são baseadas em dedução. Ah, eu acho que, vou lá e crio uma religião, tá?
é a religião do eu acho o quê. Outras trazem fundamentos de escolas filosóficas, escolas que realmente trazem discussões existenciais interessantes para que a gente possa se basear em princípios, dizendo foi assim no passado e assim deve ser hoje observado. A gente passa, eu como, vamos dizer assim, um pesquisador de religiões, uma pessoa que estudou bastante sobre isso, 30 anos facilmente dentro desse conceito e buscar uma educação espiritual, sou criticado por crianças de 15 anos. Ah, isso não existe! Baseado no quê? No seu Minecraft, no seu Free Fire, baseado no quê? Ah, porque não está na Bíblia? Legal, a sua Coca-Cola também não. O seu iPhone também não. O seu tênis da Nike, da Adidas, do New Balance também não está na Bíblia. A sua calça cara também não está na Bíblia. O seu relógio também não está na Bíblia. Então cala a sua boca e vai peregrinar usando a mesma roupa que Jesus usava, que era um saco de pano, e sai por aí peregrinando que nem ele fez. Simples assim. Sabe, mas as pessoas gostam de encher o saco do próximo. Ao invés de separar as coisas dizendo, pô, o Spook fala sobre uma religião que eu não conheço. Vou buscar conhecer essa religião para ter a mesma forma, o mesmo raciocínio, o mesmo diálogo que o Spook tem. Porra, maravilhoso. Você vai até um templo budista, você vai aprender ali com os monges budistas da tradição vajrayana. Ou mesmo você pode ir para uma sinagoga aprender com um rabino. Ou mesmo você pode ir até uma igreja aprender com, sei lá, o pastor, o padre, quem for, que possa te ensinar mais sobre a Bíblia e ensinar sobre o Novo Testamento, o Velho Testamento, ensinar sobre as passagens, tá? Dentro, obviamente, de uma teologia liberal que é realmente baseada na história e não no achismos. E você vai ter um conhecimento muito bom. Ou você entra em ordens esotéricas e você vai aprender coisas legais sobre fatores da história baseado nessas ordens esotéricas. É sensacional. Porém, a pessoa prefere ficar sentada discutindo, argumentando coisas estúpidas. Ah, porque eu não acredito. O fato de você não acreditar não impede a sua existência. Simples assim. E aí é que entram, então, outros achismos, né? A ideia da Terra plana, as teorias de conspiração, os Illuminatis. Ah, meu Deus, nós vivemos agora numa teoria conspiracionista gigantesca do mundo. Uma total idiotice. As pessoas estão perdendo tempo de vida tentando argumentar coisas sem nexo. Ao invés delas aprenderem cada vez mais sobre si, desenvolverem habilidades, capacidades, poderem ler coisas legais, poderem ter uma vida tranquila e pacífica, as pessoas parecem que vivem em um estado de guerra, as pessoas parecem que vivem em um estado de conflito existencial e preferem sair, obviamente, da sua realidade, que é tão ruim, e começar a atacar a realidade do próximo, que é muito satisfatória. E é assim que ganha-se, então, notoriedade na mídia, é assim que ganha notoriedade na internet. Então você está quieto no seu canto e você recebe ofensas. Você fala, cara, eu não fiz nada para receber essa ofensa, por que eu estou sendo ofendido? Porque você vai ver o moleque, ele é tão insignificante à sociedade que o ódio dele perfaz a sua existência. Então ele vai e te insulta porque a vida dele é insignificante e ele nunca vai ter nada legal, ele nunca vai construir nada legal. Por quê? Porque ele não tem motivação para a sua existência. E aí surgem as tretas, as brigas, as discussões. Podcast hoje em dia. Porra, é complicado. Fomos no Flow Podcast, onde tudo deu um boom. Foram 300 mil inscritos que entraram no canal. E com esse ingresso de 300 mil inscritos, claramente muitos canais vieram pregar o ódio contra a crença que eu trago, seja a crença das ordens esotéricas, os centros espíritas, o qual eu fui espírita durante 10 anos, seja o budismo. A ignorância desses canais é tão elevado, que eles deduzem o que eu faço baseado nos achismos deles. Uma vez eu fui conversar com o diretor de uma empresa de autopeças aqui em São Paulo, e o cara falou, cara, não me mensure com a sua régua.
Porque você não sabe nada da minha vida e você vem mensurar com a sua régua. Ou seja, você parte do achismo dizendo o que eu sou sem saber o que eu sou. E é o que acontece na internet. As pessoas predeterminam o que os outros são. Ganha-se pelo achismo, mas perde-se pelo fato. Quando acontece, por exemplo, matérias da mídia sensacionalistas, então o jornal ele inventa uma notícia e quando a pessoa, por exemplo, processa o jornal dizendo eu quero uma retratação, a retratação sai em 3 linhas dizendo errata. Agimos errado com relação à matéria tal, tal, tal. Grato. É isso. Entende? É isso que acontece. Então, muitos canais vêm deduzindo coisas sobre, por exemplo, o que nós fazemos aqui no Spook Houses, Casas Assombradas, sem saber o que eu faço. Então, partem do achismo. E aí é que realmente vem a ofensa, né? Então, as pessoas vêm ofender e quando tomam um processo na justiça, ai, ele me processou. Ai, agora, gente, olha só como o cara é. Cara, você agiu errado, meu. Você inventou histórias, você criou treta, você ganhou notoriedade pelo seu achismo. E isso daí, antes, pegue o telefone e me ligue, falando, cara, o que você faz? Você tem certificado? Tenho muitos certificados. Eu tenho 2 pós-graduações que eu estou fazendo na área da saúde para poder atender mais ainda a população brasileira em hospitais, clínicas e até mesmo me especializar para poder atender no SUS. Eu tenho meu registro no Ministério da Saúde. E aí? Sabe, quer dizer, isso desbanca qualquer tipo de argumento de achismo. Mas, de novo, esses canais precisam ganhar pelo sensacionalismo, eles precisam ganhar pela treta, porque a treta gera visualização, e visualização é comida na mesa desses caras. Porque eles não têm mais conteúdo a fornecer a vocês. É isso que vocês têm que entender. Esses canais que propagam a treta, propagam o ódio, ganham notoriedade indo em podcasts, metendo pau na galera, são canais que não trazem mais conteúdo. Eles não têm mais o que agregar às pessoas. Então eles precisam detonar o próximo, falar mal do próximo para conseguir ser alguma coisa na internet. É triste, mas é verdade. É isso que gera hoje, vamos dizer assim, uma maior, não é uma agregação à plataforma, mas você ganha mais notoriedade na internet quando você trata de mídia. E olha, muitas pessoas ali que ficaram agindo dentro do critério da mídia, até mídia televisiva, né, que foram os fofoqueiros de plantão, eles têm centenas de processos. Por quê? Porque inventam histórias. E essa invenção de histórias custou financeiramente essas pessoas. Sabe? Então essas pessoas saíram da televisão hoje, não estão mais na mídia e estão respondendo por centenas de processos. Então, acho que antes de sair por aí propagando a sua indignação, torne-se alguém na vida, sabe? Esse é o fato principal. Para de ficar reclamando sobre idiotices e ficar deduzindo coisas da vida dos outros e vai cuidar da sua vida, cara. Sabe, olha ao seu redor e vê realmente a situação que você mora hoje e o que você vai ser quando você crescer. Seu papai, sua mamãe, sua família podem não estar ali mais do seu lado, ou seu papai e sua mamãe podem encher o saco e falar, moleque, cai fora de casa. O que muitas famílias acabam fazendo com seus filhos, viu? Isso daí não é uma questão de uma única realidade. Tem papai e tem mamãe que vai falar, eu não vou sustentar vagabundo. Você, aos 18 anos, vai ser alguém na vida, vai ter uma formação acadêmica e vai atrás de emprego. Se não, tchau, até logo. Eu conheci uma pessoa que era amigo meu de infância, que o pai botou para fora de casa. Falou, meu, você não faz nada, você dorme, come, joga videogame o dia inteiro. Foi e botou o moleque para fora. O moleque foi, pegou a mochila nas costas e foi pro mundo. Sabe? Foi trabalhar em fábrica de mola, foi trabalhar em metalúrgica e tudo mais, até achar algum lugar para sua existência. Então, assim, antes de ficar perdendo tempo de vida, seja no videogame ou mesmo ali falando mal dos outros na internet, vai estudar, cara, vai ser alguém na vida, vai se formar, vai ter uma profissão. E é muito engraçado, né? Porque, geralmente, só um exemplo, né? Para aqueles que me ofendem, quem me ofende geralmente é moleque, é criança, é gente que realmente não tem uma formação na vida.
Porque o que eu recebo de e-mails de médicos, psicólogos e psiquiatras solicitando meus atendimentos e a minha ajuda é algo absurdo. É extremamente elevado, médicos que me procuram ali para poder agregar cada vez mais e até ensinar. Tem muitos médicos e psicólogos que me procuram para poder aprender essas técnicas que eu trago para poder aplicar. Então, cara, quem está perdendo a chance de viver o mundo são vocês. Porque o mundo ele vai continuar existindo com ou sem vocês. Parem de perder tempo com idiotices, revejam o que vocês veem na internet. Sabe, quando eu voltei da internação, quando eu tive o Covid, quando eu voltei da internação, eu deletei todos os canais que eu considerava inúteis para mim, ou canais que realmente não traziam nada de informação útil. Deletei. E aí eu fui atrás só de coisas que eu gosto, sabe? Só de coisas interessantes para poder me instruir cada vez mais, para ser melhor em minha vida. O tempo de vida é curto. Hoje, a taxa de mortalidade do indivíduo, né, a morte natural, não a morte assassinada, né, ou acidentes e tal, mas nosso tempo de vida pode beirar 80 anos, 85 anos, sabe? Então, assim, você tem... Eu acho que assim, você leva 20 anos para entender quem você é. Depois dos 20 ou 40 anos, você só trabalha que nem um condenado para poder gerar riquezas, para poder ser alguma coisa na vida, ter um apartamento, ter uma casa, ter uma família. Dos 40 anos adiante, você começa a ficar preocupado dizendo, cara, eu só tenho mais 40 anos de vida. Aí você vai ter que buscar ajuda para sua saúde, para poder ter os seus hobbies, para poder se bancar, para poder se sustentar na vida. Você tem 40 anos de existência, cara, sabe? Novamente, numa situação normal, são 20 anos para você se formar, para poder ser um indivíduo e entender quem é você no mundo. Dos 20 ou 40 anos, até mais, é o tempo de você acumular riquezas, para poder ser alguma coisa e ter algum bem. Dos 40, 45 anos adiante, cara, você começa a se preocupar, porque o teu corpo não reage mais, você começa a perceber os efeitos da gravidade em seu corpo, você começa a ter dores, problemas de saúde, e assim vai até os 80 anos, cara. Que aí você já começa a beirar um tempo de vida que te preocupa, você fala, agora eu vou morrer. E aí quando você olhar para trás, você vai falar, o que eu fiz da minha vida? Nada. Você jogou fora a sua vida por causa de coisas inúteis. Ou você gerou riqueza para pessoas que se vangloriam de tretas na internet. Sabe, é a maioria dos podcasts que a gente vê por aí. Treta dá dinheiro, dá notoriedade e dá fama àqueles que realmente não têm mais o que falar e só querem agregar ódio à plataforma e a outros canais que eles desconhecem completamente. Tá bom? Então é isso. Eu sei que ficou grande, mas, por favor, entendam tudo aquilo que foi dito e os recados, porque eles são muito importantes. Por último, bom, para aqueles que querem passar pelos atendimentos que nós colocamos à disposição das pessoas, prestem atenção. Eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional. Leia-se, complementar e não substituir. Complementamos os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com, tá? E lá vocês vão solicitar o seu atendimento, tá? Lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando R$ 8,00, o que nos ajuda e muito a continuarmos firmes e fortes na plataforma. Ou mesmo o sistema PayPal, que encontra-se aqui abaixo, é só você pegar esse link, jogar no seu navegador, e aí você pode doar o valor que você quiser. Por último, nós temos o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e, como eu digo sempre nesta playlist, Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.